Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do Facebook da ISCOM Recife. Bom dia aos meus parentes, meus primos, minhas primas, Lucinha e Rosiana, minha irmã, e a todos os meus amigos, professores que estão assistindo as minhas lives e que estão aproveitando esse conhecimento tão maravilhoso que é o conhecimento espiritual, conhecimento dado por Krishna sobre a verdade absoluta. Porque todos nós falamos sobre Deus, sabemos que Deus é o grande, mas o quanto Ele é grande e quem Ele é, isso é um mistério. E esse mistério só pode ser revelado pelo próprio Senhor. Então o Bhagavad Gita é o próprio Senhor falando sobre si mesmo. E aqui Ele está revelando esse conhecimento espiritual tão importante, tão básico, tão primordial para aqueles que desejam progredir. Seja qual for a sua religião, todos precisam ter uma noção de o que é Deus, quem é Deus, como compreender Deus. Então, esse conhecimento tão confidencial, Krishna revela para Arjuna. E nesse capítulo especificamente, Krishna está falando das dificuldades que as pessoas em geral têm para a compreensão de Deus. Ele fala que dentre muitos e muitas pessoas que buscam a verdade, poucas podem compreendê-lo. Que já alcançaram a verdade, que já alcançaram um estágio de realização espiritual, ainda assim poucas podem compreender. Então, agora Krishna está falando da dificuldade dessa grande massa de pessoas, que não buscam a verdade, que não buscam compreender Deus. São as pessoas chamadas Duskritines. Então, esses Duskritines, eles são pessoas muito inteligentes, crítica, quer dizer, meritórias, porém, sua inteligência é voltada para o mal, sua inteligência é voltada para fazer bomba atômica, sua inteligência é voltada para destruir a natureza, destruir a flora, a fauna, desequilibrar o clima. E eles geralmente, a sua inteligência é voltada para a destruição da humanidade. Eles criam muitas máquinas e criam muita ciência, mas essa ciência não é voltada para o bem. A ciência é voltada para o mal, embora eles pensem que é o bem. Eles não vamos criar facilidades para a vida humana, mas as suas facilidades geralmente não são sustentáveis, e causam consequências terríveis para o mal da humanidade. Então vamos ler um pouco mais aqui do Bhagavad Gita sobre essas pessoas. Falamos sobre os mudas, que são os trabalhadores primitivos que trabalham unicamente desejando gozar dos seus sentidos. E agora vamos falar dos Naradanas, que são aquelas pessoas que são os mais baixos da humanidade, aquelas pessoas que recebem o corpo humano, mas não aproveitam a dádiva do corpo humano, que é a busca da autorrealização, e se ocupam em atividades materialistas e rejeitam a personalidade de Deus. Então vamos ver, estamos no significado, vamos ler o verso novamente, Na mão do Skritino Muda Prapadyante Narada Naha Maya Paritagyana Asura Bhavam Ashrita. Os canalhas que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Então vamos continuar o significado aqui. Com muita frequência, aqueles que dia e noite trabalham muito arduamente para aliviar o cargo dos deveres criados por eles mesmos, dizem que não têm tempo para ouvir sobre a imortalidade do ser vivo. Para esses mudas, os ganhos materiais
que são destrutíveis são tudo o que existe na vida, apesar do fato de os mudas gozarem apenas uma pequena fração do fruto do trabalho. Às vezes, em troca de ganho fruitivo, eles passam dias e noites em claro e, embora possam ter úlcera ou indigestão, eles se satisfazem sem comer praticamente nada. Estão absortos apenas em trabalhar arduamente dia e noite para o benefício de patrões enganadores. Não conhecem seu verdadeiro patrão. Não conhecendo seu verdadeiro patrão, os trabalhadores tolos perdem seu precioso tempo servindo ao dinheiro. Infelizmente, eles nunca se rendem ao Supremo Senhor de todos os senhores, nem reservam tempo para ouvir as fontes apropriadas falar a respeito dele. Os porcos que comem excremento não se interessam por doces feitos de açúcar e ghee. Dessa forma, o trabalhador tolo continuará ouvindo incessantemente as notícias que satisfazem os seus sentidos a respeito do fenômeno mundano secular. Mas terá muito pouco tempo para ouvir sobre a força viva eterna que movimenta o mundo material. Verso 2, ou segundo, que é o segundo Duskrita. Outra classe de Duskrita, ou canalha, chama-se Naradama, ou o mais baixo da humanidade. Nara significa ser humano, e Adama, o mais baixo. Dos 8.400.000 espécies de seres vivos, há 400.000 espécies humanas. Dessas, há inúmeras formas inferiores de vida humana que são, na maioria, incivilizadas. Os seres humanos civilizados são aqueles que têm princípios reguladores para a vida social, política e religiosa. Aqueles que são social e politicamente desenvolvidos, mas que não têm princípios religiosos, devem ser considerados Naradamas. Tampouco a religião sem Deus é religião, porque o propósito de seguir princípios religiosos é conhecer a verdade suprema e a relação que há entre o ser humano e ele. No Gita, a personalidade de Deus afirma claramente que não há autoridade superior a ele e que ele é a verdade suprema. A forma de vida humana civilizada serve para o homem reatar sua relação eterna com a verdade suprema, a personalidade de Deus, Sri Krishna, que é todo-poderoso. Qualquer um que perca essa oportunidade é classificado como Naradama. Informamo-nos as Escrituras reveladas que quando está no ventre da mãe, uma situação extremamente desconfortável, o bebê ora a Deus pedindo-lhe que o salve e promete adorar somente a Ele logo que saia. Orar a Deus quando está em dificuldade é um instinto natural de cada ser vivo, pois todos estão eternamente relacionados com Deus. Após o parto,
No entanto, a criança esquece-se das dificuldades do nascimento e esquece-se também de seu libertador, estando influenciada por Maia, a energia ilusória. É dever dos guardiães das crianças reviver a consciência divina. Que está latente neles. Os 10 processos de cerimônias reformatórias, como prescreve o Mano Smith, que é a guia para os princípios religiosos, servem para reviver a consciência de Deus no sistema de Varnashram. Entretanto, no momento atual, nenhum processo é seguido estritamente em parte alguma do mundo. Daí, 99,9% da população ser Naradama. Quanto a população inteira se torna Naradama, obviamente, a todo-poderosa energia da natureza física invalida toda a sua aparente instrução. Segundo o padrão do Gita, erudito é aquele que vê em termos de igualdade o Brahmana instruído, o cachorro, a vaca, o elefante e o comedor de cachorro. Esta é a visão de um verdadeiro devoto. Shri Nityananda Prabhu, que é o advento de Deus como mestre divino, libertou os Naradamas típicos, os irmãos Jagai Madai, e mostrou como a misericórdia de um verdadeiro devoto é concedida aos mais baixos da humanidade. Assim, o Naradama, que está condenado pela personalidade de Deus, pode reviver sua consciência espiritual somente pela misericórdia de um devoto. Jai Hare Krishna. Então, o significado é extenso, a gente vai deixar para terminar amanhã, né, esse significado. Mas estudamos um pouco sobre o Naradama, né? Aquelas pessoas que desperdiçam a sua oportunidade de vida humana, né? Assim, eles, apesar de terem uma forma de vida humana, não se interessam não compreendem a importância dessa inteligência humana para a compreensão da verdade absoluta. Então, fica para nós essa lição de desenvolver a nossa inteligência para cada vez compreender mais e melhor sobre a suprema verdade absoluta, a alma espiritual, a relação entre a alma espiritual e a verdade absoluta. Jai Hare Krishna, bom dia a todos, com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão. E vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook para ver se tem alguma visualização, se bem que esse horário está muito tarde hoje, eu comecei bastante tarde, né? Então aqui tem o Jai Nityananda Prabhu, Hare Krishna, bom dia Hare Krishna. Então vamos encerrar por aqui essa live e agradecer a todos, agradecer a Krishna por mais um dia em que a gente pode se tornar mais próximo dele, né? Cantando Hare Krishna e servindo a Krishna. Obrigado a todos, felicidades. Eu vejo que os devotos estão se aproximando mais e isso me dá cada vez mais inspiração. E o pessoal do canal do YouTube, que vai assistir as lives pelo YouTube, não esquece de fazer sua inscrição. Estamos em 339, falta só um para 340. Vamos ver quem será essa alma afortunada que vai se inscrever. Agora, se você já está inscrito, não faz nada não, porque se você clicar de novo, aí sai a sua inscrição. Então, só os que ainda não se inscreveram. Hare Krishna, bom dia a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia.